Continuando o nosso estudo das obras de André Luiz, vamos continuar a estudar o capítulo 3 do livro Nosso Lar, em diversos estudos para analisarmos bem o que nos espera no nosso retorno ao plano espiritual, quando chegarmos a uma colônia espiritual. Mas antes de dar prosseguimento ao nosso vídeo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer e deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. O capítulo 3 de Nosso Lar é a oração coletiva. E André Luiz relata o seguinte: embora transportado à maneira de ferido comum, observei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Observa que ele está sendo transportado em uma maca comum, conforme o nosso estudo passado que está aí na nossa playlist. E Clarencio, o mentor espiritual que o resgatou do umbral, se apoiava num cajado de substância luminosa e deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Você observa que a colônia Nosso Lar, ela existe na fronteira com o umbral. Então ela tem um mecanismo de defesa e é uma cidade murada, cercada de altos muros, porque esta proteção é necessária por conta de estar exatamente na periferia do umbral e sujeita a ataques de organizações espirituais terríveis que estão no umbral. E o detalhe é que a partir desse momento ele começa a ter uma visão da semelhança entre aquilo que existe no mundo material e aquilo que existe no mundo espiritual. Na verdade, é muito semelhante. Apenas o mundo espiritual está numa dimensão e o mundo material em outra dimensão. É como se o universo se replicasse em diversas dimensões. E ele fica encantado com aqueles muros cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Ou seja, tem ali o mecanismo que permite que as pessoas possam adentrar aquele ambiente. Não pode ser apenas um botão escondido. Deve ser uma condição como existe hoje, onde se identifica uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas nas quais é permitido que ela entre. Um dispositivo eletrônico como estes que tem hoje nas portas de segurança. Porque se não fosse assim, os próprios umbralinos, que ainda não conquistaram a condição de estar morando naquela colônia, poderiam abrir o portão e entrar em grandes hordas e destruir tudo que tem ali. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Esta claridade é interessante porque ela diz respeito ao próprio ambiente vibratório. A vibração do lugar tem um tipo de energia que faz com que o lugar por si mesmo tenha uma luminosidade. Mas, ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. Então André Luiz chega naquele ambiente no momento do pôr do sol. E ele então, já começando a mudar o seu conteúdo mental, tem a imaginação que aquele local é iluminado pelo sol em tardes primaveris. Então você observa que até então ele estava envolvido num ambiente sujo, enlameado, escuro, e agora ele já está num ambiente em tardes primaveris. Observe a mudança na visão e a mudança do comportamento e a mudança do ambiente. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Aqui está mais uma conclusão que não pode nos surpreender no plano espiritual. O fato de que lá também tem construções. Aqui neste mundo material, em uma dimensão diferente, os espíritos passam pelas paredes, porque eles estão vibrando numa faixa superior à faixa vibratória do nosso mundo. Mas lá no mundo espiritual, em nosso lar, os habitantes de nosso lar não passam pelas paredes, porque aquele ambiente vibratório é adequado ao padrão vibratório dos espíritos que habitam aquele lugar. Aqui, André Luiz passaria pelas paredes. Em nosso lar, ele não passa pelas paredes, porque as construções
estão adaptadas vibratoriamente ao conteúdo daqueles que vivem naquele lugar. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. Aos meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. Mais uma observação interessante. Ele está em um hospital. Ou seja, muitos espíritos desencarnam sem conseguir livrar-se de suas enfermidades. Aqueles que são capazes de conquistar os valores espirituais mais elevados, mesmo tendo corpos muito doentes, considerando que toda doença está enraizada em uma matriz mental, e quando o comportamento muda, se eleva e o espírito encarnado se livra da matriz mental que trouxe a enfermidade, ele retorna para o plano espiritual sem nenhuma enfermidade. Mas a maioria dos enfermos terrestres retornam para o mundo espiritual ainda doentes, porque se revoltam, porque não têm resiliência, porque não se tornam melhores durante o sofrimento. Não absorvem os valores educativos do sofrimento. Então eles voltam para o plano espiritual ainda levando consigo as enfermidades. Então existem muitos hospitais no plano espiritual, onde o espírito vai passar por uma fase de reajustamento do seu perispírito até que se cure ou pelo menos amenize as enfermidades que o levaram até aquele momento naquele lugar. 2 jovens envergando túnicas de nível linho acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião Clarencio recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Então, meus prezados irmãos, foi assim que André Luiz foi recepcionado em nosso lar. Espírito enfermo, profundamente doente, saindo de uma condição terrível e retornando ao mundo espiritual, depois de 8 anos em regiões umbralinas, agora é recolhido em nosso lar e recepcionado por trabalhadores espirituais em um grande hospital no plano espiritual, onde começará a sua jornada pós-umbral, tornando-se o André Luiz que nós conhecemos. O escritor desencarnado magnífico que nos reportou os acontecimentos do plano espiritual vivenciados por ele próprio. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, este é o nosso vídeo de hoje. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, entrará um novo vídeo sobre esse estudo. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.